Quantas vezes um atleta pode cair e ainda assim voltar mais forte, mais inteligente e mais dominante do que antes? Hoje a gente não vai falar só de músculos, palcos e troféus. A gente vai falar de resiliência, de estratégia científica, de força mental no bodybuilding. Porque quando você pesquisa no YouTube por Jay Cutler, Mr. Olympia, retorno no bodybuilding, como vencer após uma derrota devastadora, quase ninguém te conta a história completa. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje você vai entender a história não contada das viradas de Jay Cutler, indo além dos melhores momentos, desmontando a ciência do treinamento, os ajustes nutricionais e o jogo mental que permitiram que ele redefinisse o que é possível no bodybuilding profissional. Então, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo pode mudar a forma como você encara seus próprios reversos dentro e fora da academia para a vida toda. E claro, se você busca melhores resultados nos treinos com boa suplementação de qualidade, acesse ao site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica e ao finalizar as compras usa o cupom Eu Pro Personal Fábio para 15% off. Bora pro conteúdo! Para entender as viradas de Jay Cutler, a gente precisa voltar no tempo e sentir o peso psicológico de uma derrota no mais alto nível do bodybuilding mundial. Jay Cutler nasceu em 3 de agosto de 1973 em Sterling, Massachusetts. Trabalhou na construção civil desde os 11 anos, começou a treinar aos 18 e rapidamente mostrou que não era apenas um cara forte. Mas o grande obstáculo da carreira dele tinha um nome e sobrenome, Ron Coleman. Durante anos, Jay foi o eterno segundo colocado, 6 vezes vice-campeão do Mr. Olympia. Isso não é apenas um dado estatístico, isso é um golpe constante no ego, na confiança e na identidade de um atleta. Estudos em psicologia esportiva mostram que derrotas repetidas num alto nível aumentam significativamente o risco de abandono da carreira, burnout e queda de desempenho por estresse crônico. Estudo de Gould e outros colaboradores 2002. Em 2006, quando Jay finalmente derrota Ron Coleman e conquista o Mr. Olympia, muitos acharam que ali terminava a história. Mas a realidade é que aquele título trouxe uma nova pressão. Se manter no topo é mais difícil do que chegar lá. Cada erro passa a ser ampliado, cada falha vira manchete e cada ajuste físico é comparado milimetricamente ao do ano anterior. E aqui eu te pergunto, você já sentiu essa pressão de precisar provar o tempo todo que merece estar onde está? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Pouca gente sabe, mas os grandes retornos do Jay não começaram no palco, começaram na verdade no laboratório invisível do planejamento. Jay sempre foi conhecido por uma frase simples, mas muito poderosa: "Food is my biggest tool." Isso não é força de expressão. Após derrotas ou críticas, ele recalibrava completamente sua estratégia nutricional. Estudos mostram que ajustes finos de macronutrientes, principalmente na periodização de carboidratos, impactam diretamente a recuperação muscular, volume celular e desempenho. Estudos de Helms e outros colaboradores em 2014. Jay não apenas comia muito, ele comia estrategicamente. No treinamento, Jay se afastou da mentalidade de apenas treinar pesado todos os dias. Ele adotou uma periodização ondulatória, variando volume, intensidade e densidade do treino. Meta-análises mostram que periodização estruturada gera mais hipertrofia do que treinos aleatórios ou excessivamente lineares. Em termos simples, ele parou de treinar no automático e começou a treinar com inteligência. Outro ponto ignorado por muitos fãs é a recuperação. Sono, manejo de estresse e controle inflamatório passaram a ser tratados como prioridade. Dormir bem otimiza testosterona, GH e sensibilidade à insulina, hormônios fundamentais para a hipertrofia. Estudos de Dátilo e outros colaboradores 2011. Jay entendeu cedo que recuperação não é descanso, é estratégia.
Depois da derrota de 2008 para Dexter Jackson, muitos acreditaram que Jay Cutler nunca mais voltaria ao topo. E é aqui que acontece uma das maiores viradas da história do Mr. Olympia. Jay fez algo que poucos atletas conseguem: autoanálise brutal. Ele identificou erros claros, excesso de volume, pico físico mal calculado e complacência. Estudos mostram que o overreaching não planejado reduz desempenho e aumenta o risco de lesões. Estudos de Nielsen, os colaboradores de 2013. Jay ajustou tudo isso cirurgicamente. E então vem o famoso pot stomp. Aquilo não foi apenas pose, foi estratégia de apresentação. Ele entendeu que fisiculturismo é julgamento visual. Poses inteligentes aumentam percepção de densidade, separação e simetria, algo amplamente discutido na biomecânica estratégica do esporte. Mas o maior ajuste foi mental. Jay trabalhou visualização, controle emocional e foco no processo. A neurociência mostra que atletas que utilizam visualização ativa têm maior ativação do córtex motor, mesmo sem movimento físico. Português claro, ele treinava o corpo e o cérebro juntos. Enquanto muita gente só enxerga o palco, Jay sempre enxergou o negócio. Durante os reveses, ele manteve sua marca ativa, seus patrocinadores engajados e sua presença forte no mercado. Isso reduz a ansiedade financeira, melhora o foco competitivo e mantém relevância. A equipe também foi crucial. Treinadores, nutricionistas e parceiros de treino funcionam como um sistema de suporte psicológico e técnico. Estudos mostram que atletas com suporte multidisciplinar têm maior longevidade esportiva. Estudo de Reardon, em 2019. Após a aposentadoria em 2013, Jay transformou seu legado em negócios sólidos. Cutler Nutrition, Cutler Athletics e um canal no YouTube que inspira milhões. Isso é consequência direta da mentalidade construída durante suas viradas. O maior legado de Jay Cutler não são os 4 títulos do Mr. Olympia, é a prova viva de que resiliência é treinável. Ele nos ensina que falhar não é o problema é não ajustar a rota. Seja na academia, seja na carreira ou seja na vida pessoal, os princípios são os mesmos. Autoanálise honesta, estratégia baseada em dados, disciplina no processo e crença inabalável. A ciência confirma. Pessoas que reinterpretam fracassos como feedback têm maior crescimento a longo prazo. Estudo de Dweck, em 2006. Agora me conta aqui nos comentários qual foi o maior revés que você já enfrentou. O que ele te ensinou? Conta aí a sua experiência pra gente. Se esse vídeo te ajudou a entender que resultados não vêm apenas de força bruta, mas de estratégia, ciência e mentalidade, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui nesse canal. Se você quer dar o próximo passo nos seus resultados, levar seu shape para o próximo nível, 2 presentes. Primeiro, no site da Max Titanium, ao finalizar as compras, não esquece de colocar o cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, ao finalizar as compras, não esquece de colocar o cupom EUPRO Personal Fábio para ter 15% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados para você não se esquecer, anota aí. Se você gosta de vídeos curtos com dicas direto no ponto, me segue também no Insta, no TikTok e no Facebook também, tá tudo aqui embaixo, ó. Muito obrigado por assistir até aqui e agora clica no vídeo que está aí no final da tela ou a playlist para você maratonar o meu canal e aprender mais, se inspirar mais e evoluir junto. Um forte abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.